Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, ouvintes, que nos dão o prazer da sua audiência. Estamos iniciando mais um podcast, Jesus Pode. É com muita alegria que pedimos a tua permissão para adentrarmos no teu lar e junto nesse momento de 1 hora de duração do nosso podcast, levarmos a palavra do Senhor até a tua casa, até teu coração.
Queremos cumprimentar com a paz do Senhor, também nosso pastor presidente, pastor Ângelo, irmã Tânia, no nome dele saudar a todos os irmãos, encarregados de distrito, líderes de departamento, crianças, adolescentes, jovens, melhor idade, que Deus abençoe a tua vida. Já convidamos a você a compartilhar a nossa publicação através do Facebook no modo público. Quando você compartilha no modo público, ajuda a impulsionar para que mais pessoas possam ser alcançadas pela publicação. Temos o nosso canal do YouTube, AD Passo Fundo RS. Você é nosso convidado a ser um inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos programas, nossos podcasts que vão ao ar todas as semanas. Também queremos convidar a você para ser um inscrito do nosso Instagram. Temos também nosso TikTok com os cortes do programa. É Jesus Pode Oficial. Entre lá, seja um inscrito e certamente lá assistindo a programação você será abençoado e edificado. A paz do Senhor, irmão Abner. Paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria estarmos em mais um Jesus Pode. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que está aqui. Também quero cumprimentar o irmão Gilceu e o irmão Marcelo, que estão com nós. Também o irmão Lucas, que é o nosso âncora. E que Deus abençoe. Amém. Nós estamos aqui com dois convidados especiais neste dia, nesse episódio de número 26 do podcast, Gideões Internacionais. E nós temos duas autoridades aqui para falar sobre esse tema tão relevante, né? Que é levar a palavra do Senhor através desses exemplares que você está contemplando aí no seu lar. Você pode ver aqui um exemplar azul, uma cor vinho, outro branco. Temos um exemplar um pouco maior também, que é uma pequena porção da Bíblia, né? Dividido no Novo Testamento, né? Juntamente com o livro de Salmos e Provérbios, né? Mas queremos ouvir do irmão evangelista, irmão Gilceu também, irmão Marcelo, que estão aqui para conversar conosco, explicar como é que funciona esse trabalho. Mas antes nós temos uma pergunta, né, irmão Abner, que eu vou deixar para o irmão Abner fazer. A gente sempre, antes de entrar no assunto, a gente sempre pede para o convidado falar um pouco da própria vida, né, se apresentar. Então a gente vai pedir primeiramente para o irmão Gilceu se apresentar, né, falar um pouquinho da vida do irmão Gilceu, e depois também o irmão Marcelo fazer a mesma coisa. A paz do Senhor, irmãos, irmão Lucas, Abner, Marcelo, a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estarmos aqui e poder também facilitar a observação daquilo que Deus tem estendido a mão através da missão gideônica. Eu sou natural de Passo Fundo, né? Nasci, fui criado aqui no Lucas Araújo, aqui no bairro Lucas Araújo. E aí, com o tempo, fui servir na aeronáutica e de lá fui incluir na Brigada Militar, na Academia de Polícia Militar. Exerci uma carreira, né, 33 anos, e lá no período de charqueadas, onde estive servindo, Jesus me alcançou. Né? Então lá tive um novo nascimento, né? E esse novo nascimento já nasceu com a visão missionária. Em 30 dias lá, já de início, já oração e jejum, e já iniciamos a cultos ao ar livre. Né? Então ali já comecei a ver a dimensão do amor de Deus. Né? Então a partir dali, né, na missão do Napoleão Falcão, por exemplo, né, foi mais um revestimento. Daí a partir dali que a gente vem para Passo Fundo, e aí já tem 2 filhas, né, 2 netos, né, e graças a Deus estamos no 40º ano já de casamento, né, abençoado, com a dona Jocélia, irmã Jocélia, né, é uma benção. Então, participar da igreja, né, na sua excelência, né, porque a construção da igreja é aquela que nem o inferno pode, né, deturpar ou tirar qualquer visibilidade daquilo que Deus tem preparado. Né? Então, cada um de nós sendo um exemplo, sendo ele fiel, né, cumprindo com a missão do ID, como é o caso dos Gideões, né, é um braço estendido da igreja. Né? A igreja faz todos os esforços para alcançar o coração, né, de uma pessoa que está lá cambaleante, né, desanimado, né, ou na sarjeta, né, muita gente pode lembrar, o meu caso assim, de casa de recuperações, né, que todos têm uma história lamentável. E né, essa palavra que não volta vazia, né, Isaías 55:11, ela replete de testemunhos. Né? Tem revistas dos Gideões, então essa é uma história que a gente vai compartilhando, não é uma história só minha, né? É uma história da igreja, a história do Espírito Santo, a história de todos que convivem conosco, né? A partir de casa.
Irmão Amém. Marcelo, queremos ouvir também o irmão Marcelo, que está aqui conosco, né? Então, diferente do Gilceu, eu sempre tive nessa banda do Boqueirão aqui. Região aqui da Operária, Coab, cresci praticamente lá na Grefe, né? Então, até os 12 anos eu fiquei por lá. A gente vinha estudar na Coab ali, a pé, ali que eu conheci o Gil ali, aquele pessoal ali, que a gente estudava na Coab ali. Então, acabei conhecendo eles ali. Mas, desde muito menino, não tive muita infância, tá? Porque sempre eu fui trabalhar jovem. Com 9 anos eu já fui trabalhar, tá? 9 anos eu já fui aprender. Porque o meu tio era dono de um laboratório de prótese e eu fui trabalhar com prótese desde de pequeno, né? Então, isso tudo veio crescendo e é por isso que hoje eu me tornei dentista, né? Então, isso é porque veio lá da infância essa ideia deles aí de você ir fazendo e crescendo na profissão e então a gente tem experiência nisso aí muito, né? E durante minha caminhada aí, chegou um ponto ali em que eu praticamente só trabalhava durante a semana e estudava. Aí teve um pessoal que começou a me convidar para praticar uns esportes aí ali, no IE ali. Ah, vai lá, jogar um vôlei, jogar um futebol aqui ali. Aí o senhorzinho disse, não, de noite vamos ali. Eu disse, não, beleza, tá. Não vou não. Pra casa, né? Aí um dia ele chegou e disse, ó, vamos lá, jogar um futebol hoje. Não, tá bom. Passou lá no tio, lá me convidou, eu vim. Disse, ó, de noite vai ter um PL ali, né? Vai lá, vai ter um PL, umas músicas lá. Ah, tá, então, vou lá. Fui. Jesus me pegou. Jesus me pegou com 17 anos ali e dali pra frente a coisa andou, né? Mudou muito, mudou toda a minha vida. Eu cheguei na Assembleia em 2006. Eu estava vindo de uma outra igreja que ela tinha ficado sem pastor e é por isso que eu acabei vindo para cá num convite do meu padrinho Álvaro Freitas. E a minha transferência para cá foi até no meu casamento, foi realizado pela Igreja Batista onde eu congregava e pelo pastor Ângelo. O pastor Ângelo estava lá no meu casamento, que o ano que vem faz 20 anos, né? Então vai fazer 20 anos que o pastor Ângelo fez o meu casamento. Toda vez que ele me vê, ele ainda diz, pá, eu lembro aquela mensagem, eu não sabia o que o cara ia tirar daquele texto quando ele puxou o texto. Bom, eu não lembro, ele lembra, né? Então, dali pra frente, a gente veio andando. Chegou aqui, na época do pastor João Oliveira, o João Oliveira disse, ó, guri, tu tem que estudar. Botou fazer um ETAD, eu fiz o médio da ETAD, que era o mais longo. Aí no meio da ETAD apareceu a Faetel, a gente foi fazer Faetel também, então fui colega do João Oliveira, do Ângelo na Faetel. Durante esse período já surgiu o Iberê no caminho, me levou lá para auxiliei o Iberê, o Gilceu estava por lá também na construção da Casa Vita, então foram vários anos ali. Aí depois dali, Deus deu uma mexida e a gente foi trabalhar num lugar onde não tinha muito tempo. Aí ficou meio escasso os tempos para a gente estar nesses locais trabalhando, fazendo, então meio que reduziu. Aí Deus deu aquele espaço ali para mim fazer o que eu tinha que fazer e daí ele já me disse, ó, volta, vem, tô precisando que tu venha para cá. E daí a gente, por isso que tu não me vê muito aqui, eu andei sumido mesmo, mas eu não deixei de estar junto, né? Só não era muito visível. Então, desde 2006 que a gente congrega aqui, eu, a minha mãe e a minha esposa. E a gente, diz assim, brinca às vezes, né? Tu tem convite. Hoje é meio que corriqueiro a pessoa chegar e dizer, vamos lá da igreja, não sei o quê. Não, tá beleza ali. A minha esposa sempre diz, não, a gente não troca. E durante esse caminho, eu já tinha sido Gideão, uma época. Mas daí quando eu tive que fazer faculdade eu parei porque não dava para conciliar. Mas logo que eu terminei a faculdade, eu me lembro que eu estava vindo da praia, eu encontrei o Thales e o Armênio na estrada. E eles, tu terminou a faculdade, tem que voltar. Eu disse, não, tá bom, vou voltar. Imediato. Então assim, os Gideões é uma coisa que está no coração da gente, tu entende? Não é porque
porque é um ministério, não é porque você vai aparecer. Os Gideões é um local onde você vai para trabalhar. É o lugar que você trabalha para Deus e que você é menos visto. Se você gosta de trabalhar para Deus e não quer ser muito visto, então tu tem que ser Gideão. O Gideão, resumindo para você, é um cara que trabalha e que muita gente acha que as Bíblias aparecem do nada. Porque eu fui numa congregação, uma igreja falar, aí o pastor mesmo perguntou, eu sempre queria saber como é que isso aí está nas gavetas dos hotéis, e eu não sabia como é que isso era levado lá. Prazer, São Gideão. Isso vai parar lá através das nossas mãos. Então, assim, é um ministério fantástico, lindo, maravilhoso. Você recebe, assim, testemunhos, você recebe as pessoas mesmo contando para ti no boca a boca, assim, diz, olha, aconteceu isso, por causa de um desses. Eu disse, não, vocês têm que escrever isso aqui e mandar para lá para publicar, porque a revista publica tudo isso. São tantos testemunhos assim que chega a ser impressionante assim, tu dizer que as pessoas começam a se interessar pelo Evangelho por causa de um pequeno Novo Testamento que é colocado ali. Era assim, uma sementinha. E o retorno é muito grande, muito grande. Se me permite um testemunho também, né, que aconteceu na época do cinza, né, no Novo Testamento, que não está aqui nessas cores, o azul, que é a parte mais escolar, que mais que dispõe, que mais se distribui, aí o branco, as irmãs, que nós somos chamadas auxiliares, que é distribuído na área de saúde, né, psicologia, né, as clínicas odontológicas, etc. E o vinho ali é um testemunho pessoal, então a gente adquire, a gente compra, né, coloca nos veículos ou coloca nas bolsas das irmãs lá, e quando chega no mercado, chega num posto de combustível, né, Deus te abençoe, né, Jesus te ama, e entrega para ele uma semente da vida eterna. Né. Então é assim, mas então o cinza aconteceu quando a minha esposa, a Juscelia, Ana Lucas Araújo, né, ela ia brincar com a filha do irmão Josias Costa, que foi tesoureiro aqui da igreja, né? Ela brincava nos domingos de escolinha dominical com esse cinza e escondia na sua casa, porque, né, outro credo, né, bem radicais, não aceitavam, então ela escondia. E passados os anos, né, então ela foi já educada no Evangelho, aí Deus me revelou assim, vai ver como é que eu te apresentei ela, porque eu cuidei dela antes. Né? Então Deus tem todo um preparo, né, para alimentar a pessoa, fazer uma nova história. Deus guia. Né? Então essa semente que é a semente que faz a pessoa realmente reconhecer, né, que Deus é tudo. Né? É Deus, como diz o Salmo 24, né, está em todas as disposições da vida. Né? E sem Ele não tem vida. Por isso que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então é um testemunho, né, lá de casa. Né? E dentre outros também, né? Semana passada estávamos lá em Nova Prata, tem testemunhos. Sempre tem testemunhos, né, na distribuição. E por incrível que pareça, você está nos assistindo, né? Muitas vezes você já teve o contato com um pequeno exemplar da Bíblia Sagrada, né? Eu digo pequeno exemplar, mas é um grande exemplar, porque é a palavra de Deus, né? E talvez você não sabe como chegou nas tuas mãos, como o irmão falou, às vezes você vai fazer uma viagem, abre a gaveta de um hotel, da cômoda da sua cabeceira da cama, tem um Novo Testamento lá. Às vezes você vai num hospital, tem um Novo Testamento lá. Você vai num outro órgão, numa outra entidade, às vezes identifica lá, mas você não sabe quem levou, né? E a palavra de Deus vai dizer quão precisos são os pés dos que anunciam boas novas. Muitas vezes todos almejam o púlpito, né? Achando que é só o culto, o púlpito que vai trazer aquela ênfase maior para o Evangelho. Quando, na verdade, o Evangelho, lá no início da igreja primitiva, os irmãos se reuniam, compartilhavam a palavra do Senhor. Os judeus, acho que é o mesmo intuito, é compartilhar. Porque o culto, ele passa, irmãos, é 1 hora, 2 horas por semana que você vem no culto, 3 horas, talvez quanto mais você vier no culto, vamos dizer que você venha metodicamente 3 cultos por semana, 2 cultos, 1 por semana, é 1 hora a duração. Mas a tua vida, às vezes, é a maior pregação que o mundo pode ver. E através de uma entrega desse exemplar, Deus pode
salvar pessoas. E muitas vezes, como o irmão falou, é só colocado numa gaveta lá. E é o Espírito Santo quem faz a obra no coração, né? Pois a palavra diz que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado. E tem testemunho de que a pessoa pegou e jogou pela janela do hospital, né? E lá embaixo, né, um dependente químico pegou, leu e aceitou Cristo. Tem outro testemunho que o cara estava no isolamento, né? Isolado dentro de uma prisão, e simplesmente alguém chegou e chutou por baixo da porta. E ele pegou para enrolar E aí ele começou a enrolar, pegou e resolveu ler o troço. E Jesus pegou ele. Jesus pegou ele ali lendo. Então, quer dizer, a grande vantagem do testamento de bolso, que a gente chama de testamento de bolso, é a facilidade de você introduzir eles nos locais. A facilidade que você tem de deixar ele em vários locais e da pessoa portar ele. Porque ele é pequenininho. Pequenino mesmo e fácil de você levar. Você coloca no bolso e sai. Chega lá em tal lugar, larga. Você plantou. Você crê em Deus. A semente está ali. Alguém precisa daquela semente. Isso. Então daquilo ali vai brotar uma árvore. Você tem certeza que aquilo ali vai brotar uma árvore. Você precisa plantar ele ali. Então vai lá e planta ele, e ele vai onde você pensa que você não pode ir. E realmente você não pode ir. Onde ele chegou, que eu acabei de falar para vocês, eu não posso entrar lá dentro. E simplesmente ele chegou lá, pelos caminhos de Deus, e fez a obra. Esse testemunho está escrito. Por que esse ministério, que é a extensão das igrejas evangélicas, ela tem no Brasil já 67 anos? Porque em 1956 chegou lá em Belo Horizonte e o primeiro campo em 1958. Mas lá nos Estados Unidos, 2 caixeiros viajantes, 1898, entraram no hotel e não tinha, só tinha que compartilhar o mesmo quarto. Né? 2 caminhas lá, aquelas antigas, né? E aí um pediu permissão para o outro: posso ler a Bíblia, meu hábito? Eu disse: mas eu também leio a Bíblia, eu sou crente também. Aí, mas por que aqui não tem um? E nasceu ali. Então nós podemos até nos conduzir nessa linguagem histórica do nascimento da primeira semente, né, dessa visão gideônica, né, nasceu como se fosse caminho de Emaús, 2. Né? Por isso que é interessante, quando chegou esse convite, eu disse: Marcelo, vamos lá, que é o presidente do campo atualmente, né? 2, né? E aqui tem o Abner e o Lucas, 2. Sempre testemunha. Deus quer que esteja sempre um escorando o outro e testemunhando, né, o que Deus possa fazer. E aí, passada a Primeira Guerra e a Segunda Guerra com mais ênfase, né, começaram então pelos soldados a receber o Novo Testamento. Né? Algumas histórias que antes de 56 aqui chegou também para aqueles que foram, os pracinhas que foram lá na Itália, na Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, é uma ênfase para as guerras, né? Então, é uma medida hoje que se observa, né, que na questão hoje das guerras espirituais que existem hoje. As pessoas estão na profusão, nós estamos afundadas, né, no desespero, né, uso de material químico, né, psicotrópicos, estão assim, em depressão, né, terrível, né, e principalmente naquele negócio que não sabe aonde vão. Estão na esquina, naquela parte assim: o que eu faço na vida? E Deus é que pode, né, dirigir, né, com toda a ênfase da vida, né, dar capacidade, né, como diz lá em Jeremias 3,15, né, ciência e inteligência. Né? Nós nunca somos capazes o suficiente. As pessoas são só capazes quando se coloca à mercê dos pés de Cristo. Ele é autor de toda a ciência e capacidade. E assim as pessoas vão reconhecendo. Até o amor entre si, dentro da família, necessariamente é Cristo que faz. Amar uma esposa que nem Jesus ama a igreja é só em Cristo. Amar um filho como Deus, né, olhou e chegou a escurecer o mundo, é só Deus para amar dessa maneira. Né? E não deixou falhar
nada nos propósitos dele. E nós somos alvos, a imagem e semelhança. Né? Nasceu lá no Éden, lá no princípio. Já na eternidade, ele já disse. Né? Paulo escreveu isso. E por que o Novo Testamento ele chega nas mãos? Porque ali dá condições para o Espírito Santo. Ele vai fazer leitura, a voz vai no intelecto dele e o Espírito Santo, né? É minha palavra. Não existe outra palavra do Evangelho de Salvação senão por Deus. Aleluia. Não tem. Não tem Confúcio, não tem qualquer tipo de filosofia no mundo que possa reinar hoje nos países da Ásia. Não existe. Né? Porque se pegar os países da Ásia e for, era na Ásia Menor, onde Paulo transitou lá. Então, a gente olha para a dimensão dos 7, 8 bilhões de pessoas, mas teve um período que eram minorias, como foi uma família de 4. Né? Adão e Eva, Abel e Caim. Perfeito. É difícil a gente interpretar isso, mas é a realidade. Né? Aí nos traz ensinamentos. Então, a gente... Por isso que o escutar é mais inteligente do que falar. Né? Porque a gente vai construindo, né? Vai se habilitando, porque prevenção significa tu conhecer o caminho. Né? E olha Provérbios. Né? Quantas palavras preventivas. Né? Até a própria sabedoria diz que ficou olhos reluzentes, né? Quando veio a palavra do verbo transmitindo para ela sabedoria, quer dizer, lá na eternidade, está ali no capítulo 8 de Provérbios. Vejam que a essência de Deus. Né? Então a gente pegar e ministrar uma palavra, um louvor, glorificar o Senhor, é a essência máxima que o ser humano pode fazer. Não tem outra. Né? E aí quando ele está nessa condição, ele está em paz. Né? E essa paz que só Jesus dá. Né? Todas as tribulações que as pessoas possam ter, eu já estive em ambiente tipo presídio, eu tive alguns anos em torno do presídio, a guarda externa, em turba, né? em motim, eu em paz, gás lacrimogêneo, armas não letais, né? Sem disparar, eu em paz. Né? Senhor, e agora será isso? Né? Conversando com Deus. Porque é Ele que governa. Isso aí que tem que estar acontecendo com as pessoas que receberem o Novo Testamento, né? Que é uma extensão da igreja. É o esforço da igreja. A minha ida para os Gideões foi para o irmão Ribeiro, né? O Arlindo Ribeiro. Olhou para mim e o seu, tu está na condição. Aí eu fui falar com o pastor João Oliveira, pegar as credenciais e tal, não, o senhor está apto, pode ir. Né? Iniciou ali. Aí o irmão Rubio é um dos mais antigos, quando iniciou aqui no campo, e o irmão Arlindo, são os dois. Né? Tem o Virgílio também. Depois veio o irmão Virgílio, né? Em memória o irmão Loir, e o irmão Olavo, era também naquele período. Luiz Rotenfúcio. Rotenfúcio foi presidente também. Até ele iniciou a chegada a Cristo, que eu sempre digo que não é nós, é Ele que nos chega em nós, porque senão nós não tínhamos condições. Eu aceitei Jesus, não, é que Ele primeiro nos tocou, porque senão, se não tem o Espírito Santo, não tem como aceitar. É como eu digo, Ele me pegou, né? Não fui eu. A palavra literal da Bíblia é essa aí, né? Ele, Sim. né? Não é assim, né? Pensa, não, eu aceitei, não. Ele tocou e te deixou teu arbítrio. Né? Ele que abre a cortina do céu. Como diz a palavra, né? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Não. Para ninguém se glorie nem das obras, né? Mas vem de Deus. Para não ter vaidade, né? Sim. Porque a vaidade é um dos descaminhos, né? Da palavra. Meu irmão Abner. Eu achei interessante que o irmão José falou, não sei se foi, acho que foi o irmão José falou que é um trabalho para não ser visto, né? Foi o Marcelo. Comentou do Arlindo, do Virgílio, eu nem sabia que eles eram gideões para ver, né? É o Rubi também. O irmão Rubi também. E eu já recebi na escola o azul, já recebi um camuflado também, diversas vezes. O camuflado é pro exército, né? Daí como a gente não tem mais quartel em Passo Fundo, ele não vem para cá.
Então eu recebi no quartel, mas eu lembro que eu recebi um. Eu acho que foi no quartel. Ficou camuflado. Eu acho que foi no quartel que eu recebi um. Mas realmente um trabalho incrível. E eu queria saber até, para quem está assistindo, o irmão que quer fazer parte dos Gideões, como que funciona? Como é que funciona essa entrada, né, para os Gideões, para o irmão ou irmã que quer fazer parte, talvez, né? Talvez já pensou, mas não sabe como começar ou nunca, enfim, encontrou alguém, né, para conversar sobre. Como é que funciona essa entrada nos Gideões? Duas maneiras, tá? Você tem duas maneiras de auxiliar os Gideões. Duas maneiras. A primeira é você contribuindo, tá? Existe uma forma que é o amigo dos Gideões. Você vai pegar e vai destinar um valor mensal para a confecção de Novo Testamento. Porque os Novos Testamentos custam um valor, tá? E esse valor tem que ser bancado. Então, quer dizer, ou ele é bancado pelas igrejas que nós visitamos e dão a oferta, ou ele é bancado pelos Gideões mesmo, porque nós temos uma oferta mensal, anual para isso, né? Para a confecção de Novos Testamentos e para a confecção para manutenção da série. Então, o que acontece? Você pode ser amigo dos Gideões. Ah, eu não tenho muito, R$30. Beleza? R$30 são 6 Novos Testamentos. São 6 Novos Testamentos que vão ser semeados. Então, quer dizer, você está dando uma semente para mim trabalhar. Que muitas vezes tu não tem condição de ser um Gideão. Por quê? Porque o Gideão, ele é meio que, assim, eu vou dizer para ti, ele é meio que específico. Tu não pode chegar lá e dizer, eu quero ser Gideão, pegar a Bíblia e sair. Não, existem pessoas que possam ser Gideões. Capacitados. Existem pessoas que têm que... veio dos Estados Unidos essa regra, né? E essa regra, ela tem que ser seguida. Então, quer dizer, você tem que ser um profissional liberal, tem que ser um empresário. Por quê? Porque tu tem que ter a capacidade de dominar o teu tempo. Nós temos entrega, a última vez nós fizemos uma quinta-feira, né? Então, quer dizer que quem tem condição de sair numa quinta-feira, abandonar tudo que tem, sair, bancar a sua ida, bancar seu almoço, bancar sua volta, bancar sua despesa e ainda bancar os Novos Testamentos para que eles sejam distribuídos. Aí quando está de aniversário, a gente pega e contribui, né? O presente não é para ti, né? É para Jesus. É para Jesus, tá? Todo mundo vai lá e doa Novos Testamentos e aquilo ali vai direto para a confecção, não é presente para você. Você está de aniversário, esqueça o seu presente, tá? Ele é dado em dinheiro, em valor, para a confecção de Novos Testamentos. Bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, tu tem condição de ser? Tem. Várias pessoas têm. Várias pessoas, tem vários irmãos que são Gideões e que não conseguem participar, às vezes, de todas as entregas. Mas para que seja Gideão, você tem que cumprir essas regras. Por quê? Porque vai para a sede. E eles vão analisar o teu pedido para ser Gideão. E como tem que ser cumprida uma regra que vem dos Estados Unidos, você tem que ser ou um profissional liberal, ou um empresário, ou um servidor público que, a partir de sargento, né, que tem essa facilidade de articular uma escala ou outra, né, que tem essa possibilidade. Né? Isso aí. Então, me corrija se falta alguma coisa. Principalmente tem que ser vinculado à igreja e servo, né, do Senhor Jesus na igreja. Tem que ser testemunha. Esse é o argumento básico, né? O pastor vai ter que assinar ali o papel dizendo que tu tem condição de ser Gideão, né? Que tu é uma pessoa sociável, capaz de se relacionar, capaz de conviver com... Porque os Gideões é uma família feita de várias igrejas. Tem nós, da Assembleia, tem presbiteriano, tem metodista, tem batista, tem... Beto. Esqueci o nome da igreja dele. Tem bastante igreja. Mas todas elas têm que ter um vínculo também, não é qualquer igreja. Sim. Né? Elas têm que ser pentecostais e ter essas raízes das mais antigas pentecostais. Então, quer dizer, passa por um crivo bem... Assim, não é simplesmente... Se tem uma igreja nova, se tem uma igreja nova, vai chegar um pedido para o pastor Ângelo
Se ele conhece o pastor lá daquela igreja nova lá, se pode avalizar que ela tem condições de testemunhar e os gideões visitá-la, né? Senão... Aí uma das que a gente chama das matriarcas, né, as mais antigas, tem que dar o aval para que a gente possa ir numa igreja que é considerada uma igreja jovem. Então, tudo depende, o sistema funciona muito bem organizado para que não entre nada que seja, que vá poluir Escandalizar. ou vai destruir o sistema. Então ele é bem justinho ali para você. Então tu pode ajudar, não me enquadro, perfeito. Você pode doar no Novo Testamento. Você vai estar semeando também, que é uma das formas assim que muita gente faz. Então assim, amigos dos Gideões é uma coisa que a gente tem e que a gente precisa. Porque tem gente que às vezes, eu sou idoso, não consigo carregar uma caixa, não tem como subir. A última vez nós temos lá quantos degraus tinha que subir lá para... Então, assim, tu tem que botar uma caixa nas costas e sair com uma caixa nas costas. Aqui, ó, Bíblia e Bíblia. 15 quilos. Você não fala nada, você só vai e semeia. Semeia. Imagina que tu vai distribuir, chega numa escola 900 Bíblias. Vai dar 900 sementinhas ali. 4.400, né? Foram distribuídos. A última vez, 4.014. 4.014 Novos Testamentos distribuídos numa manhã. Então, assim, tu pensa que a gente trabalhou, nós estávamos em 6, mas a gente trabalhou para distribuir 4.000 Novos Testamentos. A gente foi no hospital e foi nas escolas, né? Ainda faltou algumas coisas para fazer, a gente tinha que voltar lá. Porque o nosso campo, que é o campo 142, envolve 44 municípios. A gente não é responsável só por Passo Fundo. A gente tem que fazer bastante cidade fora. Então a gente tem que sair daqui, ir lá, fazer a entrega e voltar. Então quer dizer, tu tem que organizar tudo isso. E enquanto a gente sai, né? Você diz, só o Gideão trabalha. Não. A patroa fica lá em casa, né? Orando, clamando para Deus, pedindo. Quando dá oportunidade, elas vão junto, fazem as entregas nos consultórios, fazem as entregas nas unidades básicas de saúde, que agora chama-se ESF, né? ESF, então essa área toda de saúde é elas que fazem. Então, elas pegam as sacolinhas emblemadas com os gideões, enchem de Bíblia e a nossa às vezes até um pouco mais fácil. Nós botamos uma caixa, chega lá e diz, tá todo mundo reunido ali. Elas não, elas saem com uma por uma, cara. Consultório é 2 aqui, um para secretário pro dentista, um secretário para um médico. Então, é de gotinha em gotinha que elas vão colocando. É muito interessante. Tu acha assim, quando soma assim, entregaram 4.000 azul e 200 branca a última vez. Aí, tipo assim, as 4.000 azul, os caras trabalharam bastante. Não, quem sabe elas com 200 brancas trabalharam bem mais que a gente. Porque elas tiveram que semear uma por uma, cada uma um local, 2 por local, e nós às vezes chega lá, tem 30, 40 numa sala para você distribuir. E um aspecto também que no decorrer dos anos, né, mais de 20 anos nessa atividade, a gente observa o seguinte, que quando qualquer igreja evangélica, né, pentecostais, a pessoa se entrega a Cristo, é batizada, né, nas águas, né, um testemunho, ela pelos Gideões, ela converge para Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho. Né? O que a gente falava aqui na igreja, né, para os adolescentes, eles têm que ser vistos como filhos de Deus, crentes em Cristo. É isso que traz para nós esse diferencial. E um cuidado que eu sempre vejo assim, e compartilho com alguns irmãos, é não ficar nas 4 paredes, né, que se fala muito na política atualmente, mas nós somos extra-paredes. Jesus ficou entre o céu e a terra, ele ficou visível no monte do Gólgota. Então, isso é explícito para mim, isso aí. Né? Que quem não der visibilidade na sua pessoa, aí talvez o vizinho nem saiba que ele é crente. Nem o parente. Nem lá no quartel, mas encaja o seu... Eu não sabia que tu era crente. Não, ao contrário, tu tem que ser chamado como eu fui chamado de Bíblia. O seu Bíblia. Depois eles foram recebendo a
seus dividendos, porque a Bíblia está ali toda a necessidade básica, né, da vida eterna e para a vida cotidiana. Abner, só para finalizar, Abner, ficou claro? Sim, que tu me ficou perguntou, claro, tá? Não é que eu estou colocando dificuldades. Não, tá? não. Eu tô É só justamente eu pra- estou explicando por quê? Porque existem umas regras Sim, que tem que ser cumprida para ser Gideão. Então, assim, ó, eu dei alguns exemplos, tá? Mas assim, ó, tu quer colocar teu currículo ali para ver se passa na sede, tranquilo. A gente recebe, a gente quer receber quanto mais mão de obra, melhor. O nosso campo é um campo que é bem organizado, bem estruturado, trabalha muito bem, mas que assim, ó, precisamos de mão de obra. Sim. Precisamos de mão de obra. Como eu disse para você, são 44 municípios, então assim, é muito lugar para a gente ir. Então a gente precisa de mão de obra para trabalhar. Precisa mesmo, é uma necessidade claríssima. Nessa última que nós fomos a Nova Prata semana passada, lembrei-me de uma escola que nós chegamos lá para entregar, que a diretora assim, mas por que gratuito? Não dá para entender vocês entregando um material desse gratuito. E é uma dificuldade abrir a escola para vocês, né? Eu sim, professora, só pode me acompanhar até a escadaria, ali a portaria. Estava lá no pé do primeiro degrau, o então, né, em memória, irmão Piccoli, um advogado aposentado aqui de Passo Fundo, né, crente, transplantado do fígado, tomando remédio naquele dia, ele tomava a cada X horas. Né, assim, é aquele amor lá, ele transplantado. Né, não tem como lhe explicar. Então nós, né, a igreja contribui com isso. Os crentes, as igrejas contribuem, né, para chegar a esse volume aqui, né, que é feito, teve uma época que era feito até na China pelo curso, mas depois houve uma interrupção. Né? Agora é em São Paulo, elas são confeccionadas. Então, esse é o mínimo que a gente pode fazer. Né? A gente, quando sai distribuindo a palavra de Deus, não chama muitas vezes de louco? É loucura? É. Para esse mundo de lá para cá é loucura. Né? O que vocês ganham? Nós já ganhamos tudo. Se tu ficar debaixo, né, do olhar de Cristo, né, que diz assim, ó, meu servo fiel, lá no finalzinho de toda a vida, né, que será no futuro, né, sobre o pouco, né, tu é justo, é isso porque é Ele que ampara. Né? Quando a gente vai precisar de algo, um socorro, quem é que está mais próximo de nós? Cristo. Né? Não, mas ficou claro a explicação do Marcelo. Eu perguntei mais a ponto de curiosidade, né? Porque às vezes tem um irmão ou irmã que quer entrar, mas a gente viu que não é só chegar, né? Como o Marcelo falou, não é só chegar e... Né? Tem regras, né? Que tem que ser seguidas. Não estou desestimulando ninguém. Claro, não, claro. Eu Importante... Só fiz a explicação clara para quê? Para que seja claro que você precisa preencher alguns pré-requisitos. E é importante seguir essas regras. Parte-se tudo do teu primeiro, antes de mandar para lá, o teu pastor tem que assinar, né? Por isso que demonstra a seriedade no trabalho, né? Porque não é uma coisa para cumprir um horário, porque eu tenho apenas um desejo. Não, é muito mais que só um desejo. Né? E um fato interessante, há mais de 50 anos atrás, a família do meu pai, do lado do meu pai, eram católicos, devotos, extremamente devotos, tanto que a minha avó teve 6 filhos homens, todos o segundo nome dos homens era Antônio, porque ela era devota de Santo Antônio. Então meu pai tem Antônio no nome porque é devoto, e os demais irmãos deles da mesma forma. E outrora alguém entregou o Novo Testamento para um dos irmãos do meu pai, e ele levou para casa e começou a ler junto, e começou a ler, e o Espírito Santo foi conduzindo, e hoje toda a família ganhou naquela época, mais de 50 anos atrás. E nós temos hoje, temos na família presbíteros, diáconos, irmãos que servem a Deus, tem pastor-presidente de campo. Mais um que podia escrever o né, testemunho. Que nós temos que foi né? alcançado, às vezes, no anonimato. Talvez a pessoa que semeou não teria concepção de onde chegaria a palavra do Senhor. Né? Mas é um fato interessante. Mas, queridos, eu quero pedir uma dúvida que eu tenho aqui. O irmão Marcelo, ele é profissional da área de saúde, médico, né? Cirurgião dentista. Cirurgião dentista, né? Cuida da saúde das pessoas, né? E agora cuida da saúde espiritual também, né? Amém. O irmão Gilceu, militar, né? Era coronel?
coronel. Mas como é que vocês se sentem, né, nessas patentes que vocês estavam da vida, hoje vocês serem embaixadores do reino de Deus? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Assim, ó, eu sempre vou guardar para mim uma aula do pastor João Oliveira. Ele foi muito claro para mim ao dizer que a escada não é para cima. A escada é para baixo. Quanto maior for o teu degrau, mais pessoas você tem sobre a sua responsabilidade. Então, se você, vamos exemplificar, se você é um membro, você é responsável pela sua cadeira. Se você é um diácono, você é responsável pelas pessoas que estão nas cadeiras. A partir daquilo ali, tudo que vai sendo acrescentado, as pessoas estão acima de você. Esse foi o meu entendimento. Então, assim, tu imagina a responsabilidade que eu sinto em pegar um Novo Testamento em que as pessoas se esforçaram muito para doar o valor, para ser confeccionado, para mim ser escolhido para levar essa semente e colocar num lugar. Tu entende? É muita responsabilidade eu pegar um Novo Testamento desses. A gente é muito metódico com a quantidade deles, porque a gente sabe que eles custam bastante. Então, assim, é muita responsabilidade. A gente sai orando, Senhor, onde é que eu vou semear ele? Senhor, coloca ele no lugar onde a pessoa precisa dele. E acontecem descaminhos. Assim, a gente vai com um lugar em mente e chega na hora que ocorreu na última entrega, né? A gente foi parar num lugar que não, o nome da escola era o mesmo, mas o local era um local bem distante da cidade, que é um local possivelmente assim ninguém vai visitar. E a gente foi parar na frente dessa escola por um erro, que a gente calculou, mas não é um erro. Deus quis levar nós lá. Nós fomos muito bem recepcionados nessa escola. Fomos lá semear Novos Testamentos no lugar assim, ó, na BR. Longe mesmo. Teve um local que nós tivemos que lutar para conseguir chegar, né, Joseu? E continua luta lá dentro. E lá dentro tivemos que lutar para conseguir distribuir. Então, assim, ó, é batalha, é responsabilidade. Então, tu quer saber como é que eu me sinto? Eu me sinto, assim, uma pessoa cheia de responsabilidade quando eu pego um Novo Testamento desse. Por quê? Porque tem muita gente que apostou, muita gente que não pode sair de casa, muita gente que está ali, ó, às vezes o Abner diz, eu não tenho nada para investir na obra de Deus, eu vou investir no Novo Testamento, essa é a minha semente que eu vou largar na mão do Marcelo, e o Marcelo vai colocar e nós vamos conseguir fazer uma árvore, e essa árvore vai produzir uma família inteira, que é o que aconteceu contigo. Está entendendo a responsabilidade que eu tenho? Está entendendo como é que eu me sinto? Esse é o sentimento que eu tenho quando eu saio de casa, com o porta-mala com 2.000, 3.000, para distribuir. Senhor, me dá o lugar certo para mim colocar cada um deles, para mim semear cada um deles. Por quê? Porque nós temos que fazer diferença. O mundo está aí fora sedento mesmo. Acontece que tem tantas coisas erradas que as pessoas às vezes deixam de vir na igreja por causa das sementes tortas. E aí aquilo ali vem, através dele o Espírito Santo começa a trabalhar sozinho. E começa a fazer. E começa a mover. E ele vem para cá. Vem congregar aqui na igreja. Vai congregar na outra igreja. Tu nunca sabe. Mas quando tu chegar no finalzinho, que tu sentar, e Deus dizer, olha, esse aqui o Abner doou. Foi lá em tal lugar. Deu uma chuva, deu uma enxurrada. Levou ele. Caiu num outro lugar lá. Tava lá. Tudo. Alguém pegou e começou a ler. Naquela cidade tinha um só que era crente. Quem? O que deu. Depois daquele Novo Testamento, toda a população se converteu. Um Novo Testamento. Tem testemunho disso? Tem. Tribos, né, Jussel? Tribos inteiras se converteram por causa de um Novo Testamento que veio pela enxurrada.
pela enxurrada. Então, assim, ó, é uma semente muito importante. Eu tenho muita responsabilidade. Eu sinto, assim, ó, muita responsabilidade quando eu pego um Novo Testamento desse que eu tenho que ir lá semear. Porque não é uma semente minha. É uma semente nossa. É a semente que foi colocada na minha mão e que eu tenho que colocar no lugar exato onde Deus pediu para mim colocar. E Deus não fica no meu ouvido dizendo assim, Marcelo, dobra a esquerda, Marcelo, dobra a direita. Não. Eu saio, oro e clamo, Senhor, que a minha mão seja guiada por você. Amém. O Gilceu, ele estava aqui em Passo Fundo, na estação rodoviária, destacava passagem, né, um jovem. E aí, em 10 meses, queriam me dar, me ofereceram, então, a fazer com que ficasse ali como responsável do setor. Eu cheguei em casa e disse, mãe, eu vou ficar aqui e eu vou embora. Aí fui me alistar na aeronáutica, em 1980. Servi lá 5 meses e apareceu nos pés da guarita, que estava de serviço, o concurso da Brigada Militar, da Academia de Polícia Militar, de oficiais. E daí, eu, combinando com os colegas, trocando serviços, eu fui, executei, fui aprovado, saí no diário. Aí foi todo um transtorno para que pudesse fiquei 30 dias ou mais de azul lá dentro da Academia de Polícia Militar, uma coisa inédita na história da Força. Passados 3 anos, né, semi-internado, e aí fui destacado para Montenegro. Meses depois, o comandante disse, não, tu tem que resolver uns problemas lá em Charqueadas. Chegando em Charqueadas, eu me reencontro com o pai, que saiu de casa eu tinha 5 anos. Pai delegado de polícia lá. Aquilo já traduziu para mim um choque. Eu sabia, mas não tinha aquilo, porque a gente trabalha na função, não tinha muita essa observação cética do que estava acontecendo. E aí de lá, o pastor Biratã Job, que era o presidente da igreja, que foi para a convenção, um certo momento que estava lá num almoço com o pai, ele tocou no meu ombro e disse assim, Gilceu, todas as interrogações Deus vai responder. Aquela palavra dele, quando eu cheguei em casa, eu disse à minha esposa, recém-casado, tem um ar que está diferente na casa lá do pai. O ar está diferente. É um ar leve. E aí a mulher disse, está ficando com problema. Aí eu comecei a sonhar, a brigar com o inimigo. Eu lutei algumas madrugadas, corporalmente com o inimigo, de suar a camiseta e ter que trocar na madrugada. E quando eu, sem ter a percepção da palavra de Cristo, na hora que eu ia ser sufocado e morrer, eu gritava assim, a minha alma gritava, Jesus me socorre. E eu terminava com aquele sofrimento. Foi quando então eu comecei a perceber que a minha solução era Cristo. E aí fui para o batismo lá no Jacuí, em 87. Já estava com a Gilcilé com 2 anos, a filha mais velha. E lá no Jacuí já comecei, a partir dali, que foi carona de volta, na minha primeira oração, o Senhor disse, eu vou fazer tu lembrar quem é que te colocou na academia. Fez lembrar detalhes de todos os exames, que jamais o ser humano ia poder guardar. Eu é que te coloquei, eu que te conduzi. E eu que vou te firmar. Porque eu perguntei, eu vou sair da brigada agora, Senhor? Eu disse, não, tu vai trabalhar o meu nome na brigada. E é por isso que nunca deixei de firmar para ele o nome. Quanto mais tocavam na minha vida, ou perseguiam, mais Deus me empurrava, mais me usava. Aí vem os grupos de militares evangélicos, culto nos quartéis, né? Em reconhecimento. Então, é que nem Pedro, para onde irei, Senhor? Quando tu conhece, né? E tu vê a virtude de Deus. Então, todas as promoções, inclusive a última, tudo assim, os mistérios, quem conhece Deus sabe,
que é só Ele. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, testemunhando, né? Esses agricultores, né, do Evangelho, né? Porque nós somos semeadores, né? Então, Deus é que vai regar, Deus que vai dar o crescimento, né? E nós semeamos com essa virtude do Espírito Santo, que sem Ele não podemos fazer nada, né? Sem orarmos para nós carregarmos, né, a nossa capacitação, nós não vamos fazer nada. Então, tudo que nós possamos fazer de bem é porque Ele está acima de tudo isso, né? Em reconhecimento, um propósito. Quando nós estávamos com o pastor Ângelo lá em 2017 na África, em Nampula, um tocaio lá, um obreiro lá de uma capelinha lá no interiorzão, lá, da savana, das montanhas, era o auxiliar lá daquela congregação, Antônio. Ele só tinha um Novo Testamento azul que um missionário lá do Rio de Janeiro deixou lá. Ele só tinha aquele Novo Testamento. Tem uma foto com ele. Então, a palavra de Deus, sim, ela como não volta vazia, ela faz aquilo que é. Então, está sendo agilizado no mundo. O que os gideões não conseguem alcançar, Deus estava fazendo assim, o Senhor estava fazendo em sonhos. Tá? Lá no muçulmano está fazendo isso aí. Só pegar as últimas informações aí. Está sendo agilizado. Esse tremor de terra que deu agora, né, lá na Tailândia. Sinais. Nós estarmos aqui é um sinal também, né? Para que o processo, né, da salvação seja agilizado. A reunião de ontem com os obreiros aqui, né, Lucas, né, para missões, né, e o pastor Ângelo assim, ansioso para que multiplique, sinais, né, que o Espírito está agilizando nós, está nos cutucando, né, esse processo. Então nós temos que ser fiéis, né, agradecer a Deus por cada um que participa, lá, o irmão Armênio, que, né, um testemunho pessoal, né, o mais idoso que nós temos aqui, né, é nosso exemplo, né? Chamou ele até de Matusalém. Um amado, né? O irmão João agora com a Elaine lá, né? Deus também está abençoando eles lá, estão passando uma fase também de recuperação de saúde da irmã Elaine. Irmão Gilcinho e irmã Janete, né? Irmão Dickel, irmã Diva, né? Vários outros, né? Todos envolvidos. Thales e Sandra, né? Que também já tem uma caminhada, uma longa história, né? Percival e Helena. Né? Então, assim, ó, e tu vê todos esses irmãos que eu citei, já tem uma certa idade, né? E é a minha preocupação que o irmão falou agora há pouco, né? Que possam outros, né? Porque nós temos que estar sempre olhando para as gerações, enquanto Jesus não voltar, e a geração que está chegando. Que Deus alerte. Tu vê, eu tenho 50 anos e eu sou considerado jovem lá. Então, para te ver o porte das pessoas que tem lá, né? Então, assim, eles têm muita responsabilidade, mas eles também já estão um pouquinho avançados de idade. Então, precisamos de renovação. Tem gente mais jovem do que eu lá, tem, claro, mas assim, eles não conseguem ter a mesma desenvoltura que o pessoal mais antigo tem, tu entende? Então, assim, na hora das entregas, eu, o Jusseu, o Thales, Dickel, então são pessoas que têm 80 anos, que estão carregando caixas, que estão levando Novos Testamentos. Então é a nossa oração que Deus renove, né, toque nos corações, né, dos que têm possibilidade, né, de estar, de doar, de participar, de fazer parte desse corpo, né, de entrega do Novo Testamento. Principalmente porque esse é o evangelismo necessário dessa última hora. Sim. Necessário. Eu estava levantando alguns dados dos gideões internacionais, né? Já diz o nome internacional porque não é só no Brasil, é no mundo afora, né? E são mais de 200 países que têm esse lindo trabalho, né? Esse exemplar que você está vendo aqui na tua casa, esses exemplares, aqui está na linguagem portuguesa, mas são mais de 95 idiomas 108 que são... agora. 108? Olha 108, só. E esse grande, ele é colocado bilíngue, trilingue na nossa região, que é espanhol e inglês, mas ele tem
no mundo inteiro tem vários idiomas também Eu que tenho são bilíngue. colocados. Olha só. Então, você que está acompanhando o podcast nesse dia especial, né? Nós estamos falando sobre os Gideões Internacionais. São essa entrega dos Novos Testamentos, que nada mais é que a palavra do Senhor. O livro talvez pode parecer pequeno para ti, mas você não compreende a grandeza que há nele. Pois é o próprio Deus que conduziu homens para escrever, né? Para que esse Novo Testamento chegasse até você, pessoas morreram levando a palavra, a preciosa palavra. Morreram, foram mais de 1.500 anos para compilar a Bíblia, mais de 40 pessoas Deus capacitou, e muitos que tiveram suas vidas tiradas na terra, mas ganharam os céus por levar a palavra, mas a obra continua. Deus levantou Gideões, né, mais de 100 anos nos Estados Unidos, para levar o evangelho, e talvez a tua igreja, você não tem condição de sustentar um missionário, que nós sabemos que às vezes é um valor alto para sustentar alguém como missionário, mas você pode ser um contribuinte, um amigo, como foi falado aqui, né, um amigo dos Gideões, pode estar engajado com esse trabalho tão nobre, e cada R$ 5 é um Novo Testamento que é impresso. Então, muitas vezes você não tem condição de manter um salário, você pastor, você amigo que está acompanhando, ou você tem o desejo de contribuir para a obra do Senhor, contribua com o Novo Testamento. Às vezes nós gastamos R$ 5 em coisas tão efêmeras, tão passageiras, que às vezes não tem o valor que tem isso aqui, que aqui tem a palavra da vida eterna. Né? Nós vemos a nobreza que há nesse lindo trabalho. Irmão Abner. Glória a Deus. A gente quer então louvar a vida de vocês. Eu não sei se o irmão Lucas, mas eu, pelo menos, hoje eu tive uma visão bem diferente dos Gideões, né, do trabalho. E é importante o irmão Lucas ter falado desse testemunho, porque talvez se não fosse esse pequeno livro, talvez o irmão Lucas nem estaria aqui, né? Muito provavelmente. Então, a gente quer louvar a vida de vocês, esse trabalho que é de uma importância que às vezes a gente nem tem noção, né? Como o irmão Marcelo falou, é algo que não é para ser visto, então muitas vezes as pessoas que estão assistindo, elas não têm noção do que é os Gideões, né? Então, a gente quer louvar a vida de vocês. E vocês têm mais algum testemunho para contarem? Eu acho que a gente poderia fazer alguns programas só de testemunho, né? Tem, o ano inteiro. Fiquem à vontade, se tiver algum testemunho, talvez pessoal, envolvendo os Gideões ou de algum irmão, vocês podem ficar à vontade. Gostaria de salientar, principalmente, o testemunho até que eu já citei ele, né? Que é aquele que me surpreendeu a mim. Por quê? Porque você tem ideia que toda a cadeia eclesiástica tem conhecimento de tudo. E quando você chega numa igreja para explanar sobre os Gideões, e o pastor que está lá diz para vocês: eu sempre vi isso, mas não sabia de onde vinha. Aí você tem a ideia de que o trabalho dos Gideões não é amplamente divulgado. Então, quando o pastor olha assim, diz: entendi de onde é que veio esses livrinhos que aparecem no livro no quarto do hotel. Então, assim, simplesmente eles aparecem no quarto do hotel. Então, assim, a gente está em vários lugares. Se você quer fazer o teu trabalho assim, para Deus, não para vitrine, para Deus, ajuda a gente, vai trabalhar com os Gideões. Não deixa de fazer o que você está fazendo pela igreja, não deixa de atender a tua congregação, não deixa de fazer nada. Só assim, entra no teu secreto, vem ser Gideão, vamos lá, vamos plantar uma semente, vamos colocar essas Bíblias nos locais onde elas precisam ser colocadas, porque Deus tem muita gente ainda para pegar. Não é a gente que vai pegar Deus, é Deus que vai pegar a gente. E a gente tem que colocar lá na mão deles isso aí, para que Deus fale sozinho. O Espírito Santo tem ação. Porque quando eles precisavam, você pode até abrir o índice ali, a gente sempre indica o índice ali, várias situações em que você precisa. Vai ali no índice, tem, tá abatido, tem os textos para te ler. Tá triste, tem os textos para te ler. Então assim, tu vai entrando, aquela sementinha vai brotando. Então, assim, é gostoso tu olhar o olhar de uma pessoa quando ela pega, assim, e olha e diz assim: eu estava precisando desses. Gente, tu ganhou teu dia. Tu ganhou tua semana. Só de uma pessoa olhar e dizer: eu estava precisando de um desses. Ou tu chegar numa escola, a diretora vai dizer assim: ainda bem que vocês vieram, porque assim, fazia tempo que ninguém aparecia aqui.
Aí tu vê como a mão de obra faz falta. Ainda bem que vocês vieram. A escola estava precisando disso aqui. O diretor da escola reconhece a falta de Deus ali. Assim, é fantástico, é fantástico. Isso é coisa que tu ganha e que tu não precisa contar. Eu tô contando para... Assim, não é para me exaltar. É tudo para Deus. Mas assim, ó, é um trabalho fantástico. Fantástico. Eu fico só na condição de que está nos assistindo e que observou toda a dinâmica do amor de Deus através da sua palavra para chegar até os corações. Né? A primeira pergunta que se faz é: tu tens orado para que essa seara realmente continue, né, prosperando, para que as pessoas sejam alcançadas? Então, meu pedido, né, que é o nosso pedido como Gideão e auxiliar, ore em favor. Né? É que nem a oração para aqueles que estão lá no Cabo Verde, que estão lá em Moçambique, Senegal, né? Ó Senhor, usa as mãos, o vaso, a boca do teu servo, para que saia palavras de vida eterna, né? E que Jesus, tudo pode, Jesus pode. Né? Se tu creres, tu verás isso. Né? Eu já estive em escolas aqui no município, como o irmão Marcelo falou, que quando nós falamos assim, Jesus ama vocês, as crianças não sabem mais a palavra amor. Ou elas não recebem na prática o amor. Né? E é isso, então eu agradeço a Deus pelas oportunidades e por esse grande amor que nos reveste, todos nós aqui, né? Nesta manhã, estamos falando desse amor de Deus. Isso aqui nada mais é do que amor de Deus. Aleluia. A oportunidade, né, de reconhecermos, né, e sermos úteis, né, para essa grande obra de Deus da salvação. Né? Deus abençoe cada momento que estiver aqui no podcast, Jesus pode. Né? Amém. Que bênção, queridos, você que está no seu lar, te pedimos e convidamos você a compartilhar essa programação no Facebook, se você está assistindo através do modo público. Quando você compartilha no modo público, o algoritmo do Facebook, ele entende que aquela publicação é relevante para que mais pessoas possam ser alcançadas. E como foi falado aqui, muitas vezes é entregue o Novo Testamento sem saber para quem está sendo entregado. Eles não conhecem a história da pessoa, mas Jesus conhece e sabe do que aquela pessoa precisa. Então, talvez o auxílio para a alma que está abatida nesse dia, através do teu compartilhamento, através da palavra do Senhor, ele pode mudar a situação, pode tirar o cárcere que há nessa pessoa, pode tirar o espírito de depressão, pode trazer a cura, pode trazer, porque é a palavra que transforma. A palavra cura, liberta, exorta, edifica, purifica, santifica, e a gente poderia colocar muitos adjetivos na palavra do Senhor, mas é Ele quem faz a obra. Então nos ajude a compartilhar esse podcast, ajude a divulgar esse trabalho nobre dos Gideões internacionais. Também você que está no YouTube assistindo, seja inscrito no canal AD Passo Fundo, né, para estar por dentro das programações. Nós temos nossa página no Instagram, Jesus Pode Oficial. Lá você pode estar acompanhando pequenos trechos dos episódios que aqui vão ao ar. Nós temos episódios que vão ao ar com duração de uma hora um pouco mais, né? E no TikTok também e no Instagram você consegue ver pequenos trechos, pequenos fragmentos que talvez você vai compreender talvez de uma forma mais resumida o que é os Gideões, né? Se você não pode assistir, ou compartilhar para aquela pessoa que precisa ouvir. Nós sabemos que Deus tem levantado uns para trazer a palavra no púlpito, na igreja, outros para levar no campo missionário, outros para entregar o Novo Testamento, né? Nós aqui através da internet, dos meios de comunicação, mas tudo é para aperfeiçoamento. Nós somos um único corpo, né? Um é o braço, outro é a cabeça, outro é o pé, outro é o coração, mas o cabeça é Cristo, né? Nós somos parte de um único corpo. Então, não importa a tua denominação, o que importa é que você nos ajude a levar a preciosa semente do Evangelho. Pois é Ele que vai convencer o pecador do pecado, do juízo e do mal. Não somos nós. Nós aqui apenas somos instrumentos, irmão Gilson. O que faz, né, um coronel e um cirurgião dentista deixarem seus postos de trabalho, suas atividades, seus lazeres, seus descansos, para entregar, se disponibilizar e entregar? O amor à palavra do Senhor. Eles não estão sendo obrigados. É de livre, espontânea vontade que eles reconhecem que a graça alcançou. É de livre, espontânea vontade que eu e o irmão Abner estamos aqui
reconhecendo que a graça nos alcançou, que nós não podemos nos calar, nós temos que falar desse evangelho que transforma vidas, né? Muitas vezes vem aquela palavra, se eu não fizer, né? Eu não serei grato, serei ingrato. Né? Seria o contrário. Então, nós possamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria como entrar, né? E pedimos que você nos ajude a orar também por esse trabalho, para que esses exemplares que sejam entregues, Deus venha confirmar no coração dessas pessoas. Outrora eu escutava um testemunho que foi alguns irmãos entregar os Novos Testamentos em uma escola, abordando na saída dos alunos da escola, e um grupo de jovens recebeu ali e o rapaz pegou o Novo Testamento e até deu risada dos que estavam entregando e jogou para trás do muro da escola. Só que, na verdade, atrás do muro da escola tinha um desnível no terreno que era um telhado. Sobre o telhado tinha um pedreiro trabalhando, pensando em se suicidar, se atirar dali. E quando ele viu que caiu aquele Novo Testamento ali, ele leu uma passagem bíblica onde que abriu ali, e o espírito de morte, o espírito de depressão saiu da vida dele. Aleluia. Talvez uns não vão dar crédito, como a palavra vai dizer que saiu o semeador, semeou a semente, uma caiu em pedregulhos, outra no meio dos espinhos, mas uma vai cair em terra fértil. E você e eu temos parte. Se nós nos omitirmos, nós seremos culpados. Mas se nós não nos omitirmos, quando nós chegamos perante o tribunal de Cristo, lá vai se abrir um grande livro e vai dizer, irmão Jusceu, irmão Marcelo, olha só, aquele dia que vocês entregaram lá, vocês não sabiam que aquele Novo Testamento salvou aquela família inteira, que aquele Novo Testamento chegou para alguém que hoje é pastor. Então nós vemos que há uma grande nobreza nesse trabalho. João Melo tem essa origem. Amém. João Melo, nosso Pastor João Melo, olha só. Tu vê, nós temos grandes testemunhos aqui, eles estão com um exemplar aqui. Nós podemos marcar um próximo momento, ou de repente fazer até um vídeo contando alguns testemunhos e deixarmos no nosso podcast para que mais pessoas possam ser impactadas, porque às vezes você não tem acesso a... Olha quantas histórias lindas você ouviu neste dia, né, irmão Abner? De pessoas que foram alcançadas e tiveram a sua vida, a partir daquele momento, transformadas pelo agir do Espírito Santo. Mas nós queremos, né, estamos chegando ao nosso final do nosso podcast, queremos agradecer, vou deixar para o irmão Abner fazer essa parte tão importante também. Amém, meus irmãos. Então, eu quero agradecer todos os irmãos que nos assistiram nesse programa, um programa muito, muito especial, que sei que mudou a visão de muitas pessoas acerca dos Gideões, né? Queremos louvar também a vida do Marcelo, do irmão Jusceu, que se dispuseram a estar aqui, que Deus continue usando vocês e continue dando forças também para continuar nesse trabalho, e que muitas vidas possam ser alcançadas por esses livrinhos, né? E também o irmão Lucas, Deus abençoe o irmão Lucas. Amém. E pedir para o irmão Jusceu conduzir uma oração para encerrarmos. Pai amado, te agradecemos em nome de Jesus por esta graça desta manhã, Senhor. E todos aqueles que estão ouvindo, que estão vendo, Senhor, sejam alcançados, sejam abençoados, Senhor, sejam tocados, Espírito Santo em suas vidas, transformando, Senhor, a alegria daquilo que está triste, Senhor. Curando as feridas daquele que está doente, Senhor. E colocando visões da tua seara, Senhor, para aqueles que estão cegos, Pai. Abençoa também, Senhor, a continuidade desse trabalho na tua querida igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. E vamos estar aguardando os irmãos num próximo episódio do Jesus Pode. Deus abençoe. Amém.